Queridos, vamos continuar a nossa jornada pelo livro dos Reis. Hoje nós vamos mudar de 1º Reis, sair de 1º Reis e ir para 2º Reis. Mas nós ainda temos um finalzinho do livro de Reis, do livro de 1º Reis, para tratar. Os irmãos devem se lembrar que na semana passada nós falamos a respeito de Josafá, nós terminamos o reinado de Josafá, que foi um rei bom. Pedro, coloca por favor a nossa linha do tempo aí, só para os irmãos se localizarem. Nós estávamos aqui embaixo, no trecho verde, que falava a respeito do reinado de Josafá, rei de Judá, no sul. Os irmãos devem lembrar que nós temos dois reinos gêmeos, reinos irmãos. Nós temos o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. Nós estávamos olhando um pouquinho o reino do sul em Josafá, durante o reinado de Josafá. Mas agora, passado o reinado de Josafá, nós vamos voltar para o reino do norte, nós vamos voltar para a linha azul ali em cima, e nós veremos o reinado de Acasias, filho de Acabe. Nós já deixamos Acabe algum tempo atrás, lá no relato da sua morte. Nós já vimos como ele morreu, nós já vimos o juízo de Deus que veio sobre ele, e agora nós vamos ver a sequência do reino do norte nas mãos de Acasias, filho de Acabe. Depois, como nós vamos ver aqui, Acasias vai morrer, ele vai morrer logo, pouco tempo depois ele assumir o trono, ele morre, e o irmão dele, Jorão, assume o trono. Então, 2 filhos de Acabe assumem o trono do reino do norte, Acasias e Jorão. Primeiro Acasias, depois Jorão. E isso que nós vamos ver hoje, pode colocar o esboço, por favor, Pedro? Está lá em 1º Reis 22, dos versículos 52 a 54, e assim nós terminamos o livro de 1º Reis, e depois nós entramos no livro de 2º Reis para continuar falando de Acasias. Isso nos causa um estranhamento porque parece que a divisão do livro foi feita bem no meio do reinado de Acasias, e é estranho mesmo. Na verdade, essa divisão não foi pensada pelo autor. O livro dos Reis é um livro único. Só que por questão de facilidade de manuseio para tradução ao longo do tempo, eles dividiram em 2 livros. Só que fizeram uma divisão que não ficou muito... o conteúdo não ficou muito bem distribuído. Eles poderiam ter acabado o livro quando acabou o reinado de Josafá. Mas eles começaram Acasias e aí cortaram e foram para um 2º livro. Mas é um livro só. Os irmãos devem ter isso em mente. E nessa porção que nós vemos aí, o finalzinho do capítulo 22 de 1º Reis e a boa parte aí do 1º capítulo, ou melhor, o 1º capítulo inteiro de 2º Reis, nós vemos 3 lições sobre a idolatria. Por quê? Porque Acasias será um rei idólatra. Acasias não é um rei fiel a Deus, Acasias não é um rei temente a Deus. Na verdade, o reino do norte, o reino de Israel, não teve nenhum rei temente a Deus, só reis ímpios governaram o reino do norte, e Acasias será um deles, dando sequência aí ao legado de Acabe, de Onre, de todos os reis do norte. E nós aprendemos nesse trecho do reinado de Acasias 3 lições sobre a idolatria. Os irmãos devem se lembrar que o autor de Reis está nos respondendo a uma pergunta: como o povo de Deus foi parar no cativeiro? Como isso pôde acontecer? Nós já vimos o que aconteceu por meio de Acabe, como Israel pecou por meio de Acabe. Nós vimos as mancadas de Josafá, que apesar de ser um bom rei, não foi um rei perfeito, foi um rei que deu algumas mancadas feias no campo das suas alianças. E agora, voltando para o reino do norte, nós vamos ver mais um elemento que vai compor o juízo de Deus sobre Israel. Por que o povo de Deus foi parar no cativeiro? Olha a idolatria de Acasias. Mais um ponto, mais uma adição aí nessa sequência de impiedade, nesses reis que só desobedecem a Deus, são ímpios e tudo mais. Então, Acasias vai ilustrar isso para nós. E olhando para o texto, essas 3 lições sobre a idolatria são as seguintes. Em primeiro lugar, nós vemos aí no finalzinho de 1º Reis que a idolatria passa de geração em geração. Nós vamos ver isso. O que Onre faz, Acabe fez, Acasias faz. E nós vemos que isso vai passando de geração em geração, essa impiedade vai passando de geração em geração. A segunda lição que nós aprendemos aí, pegando a maior parte do texto, capítulo 1, do versículo 1 até o 16, é o centro aí do texto,
a parte mais dinâmica, a parte da história realmente de Acasias, nós aprendemos que a idolatria fracassa em suas pretensões. Ou seja, o idólatra, aqui falando da idolatria, mas olhando para o exemplo do idólatra, que é Acasias, ele tem algumas pretensões. A idolatria, ela parece dar algumas prerrogativas para o idólatra. O idólatra, ele pensa que ele tem algumas prerrogativas, mas são pretensões. Ele acha que ele tem essa autoridade, ele acha que ele tem esse poder, ele acha que ele tem tudo isso e ele tenta viver de acordo com isso, tenta exigir isso, mas na verdade é tudo uma fantasia. É tudo algo que não existe, é coisa da cabeça dele, ele inventou isso. Ele acha que ele tem autoridade, poder, ele acha que ele é o soberano supremo, mas não é. Ele acha que ele manda e as coisas acontecem, mas não é assim que funciona. E a idolatria faz isso, a idolatria cega as pessoas ao ponto delas acharem que elas têm algumas prerrogativas que não têm. Então nós vamos ver aí no exemplo de Acasias que a idolatria fracassa em suas pretensões. A última lição que nós vemos é que a idolatria traz o juízo certeiro de Deus. Isso nós já sabemos pelo exemplo de Acabe, que estudamos um tempo atrás. Eu lembro que eu mencionei para os irmãos que o juízo certeiro era como o chinelo da minha avó, que não importasse o quanto meu pai corria adiante, minha avó baixinha pegava o chinelo, tacava na cabeça dele e acertava e não tinha para onde ele correr, era certeiro, não tinha como fugir. E nós vimos isso com Acabe, mas não é apenas Acabe que recebe esse juízo de Deus. O juízo de Deus contra a idolatria vem de modo certeiro contra todos os idólatras. Em um momento, esse juízo vai vir contra todo o povo, contra todo o reino do norte e depois o reino do sul, no cativeiro. Mas, por enquanto, nós estamos vendo exemplos menores disso por meio dos reis idólatras. Esse juízo certeiro de Deus aí. E quando nós olhamos o reinado de Acasias, nós percebemos que o autor de Reis quer mostrar para nós Acasias como um rei fraco. Acasias é um rei muito fraco. Ele é um rei fraco no campo militar, ele é militarmente incapaz, nós vamos ver isso aqui. Ele é fisicamente doente, ele sofre um acidente logo no começo aqui da narrativa, e nós vemos que essa doença é o que acaba tornando o seu reinado também com algumas limitado em algum nível, ele fica com algumas limitações ali por conta disso. E espiritualmente falando, ele é fraco porque ele é morto, ele é um pagão, ele é um ímpio. Espiritualmente falando, ele é um cadáver espiritual. Ele é um pagão de mão cheia, seguindo o exemplo dos seus pais. Então vamos ver aí esses três elementos, essas três lições sobre a idolatria, olhando para o texto a partir do exemplo de Acasias. Veja lá então a primeira lição, que diz que a idolatria passa de geração em geração. Vamos lá, versículo 52. Quem tem a NVI ou a NVT, versículo 51, nós já falamos disso nas aulas passadas, mas os irmãos podem acompanhar aí o finalzinho do trecho, que é igual, só muda a divisão de versículos. Diz assim: Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Se você comparar com Acabe, o reinado de Acasias foi curto. Acabe reinou 22 anos, foi bastante tempo. E Acasias reina só 2 anos. Alguns falam que na verdade nem 2 anos inteiros ele chegou a reinar. O texto fala que foi 2 anos porque ele reinou 1 ano e mais uma parte do 2º ano. Então, correspondendo aí a 2 anos. Mas talvez tenha sido pouco mais de 1 ano. Foi muito pouco o tempo do reinado dele. Comparado, né, esse tempo aí de governo, comparado com outros reis de Israel, na verdade, existem outros reis que reinaram até menos que Acasias. A gente fala, nossa, 1 ano e pouco, 2 anos é realmente pouco tempo. Mas outros reis de Israel reinaram pouco tempo também. Se você colocar tudo numa linha do tempo, como a gente tem feito na nossa linha do tempo aqui, você vai reparar que tem rei de Israel que reinou 1 ano, pouquíssimo tempo, muito pouco tempo. 3 meses, o menor, um dos menores, 3 meses. Eles falam, nossa, mas por que toda essa alternância de reis? O que está acontecendo? Por que isso? Os irmãos devem ter em mente que possivelmente isso é um reflexo da condição espiritual do povo. Toda essa instabilidade na monarquia contrasta com a estabilidade que Deus havia prometido para Davi,
para Salomão, caso eles fossem fiéis à aliança. Eles não foram fiéis à aliança, especialmente Salomão no livro de Reis. Ele não foi fiel à aliança, de modo que por conta do pecado de Salomão, o reino foi dividido no seu filho Roboão. E essa instabilidade na monarquia, toda hora troca de reis, sobe uma dinastia, cai outra dinastia, um toma o lugar do outro, toda essa instabilidade é fruto, é resultado da infidelidade do povo. O povo é infiel, o povo é idólatra, o povo é pagão, e isso se reflete nessas amostras, nesses pequenos juízos de Deus que vão sendo entregues ao povo, falando: olha a monarquia de vocês, ela é instável, ela é destruída, ela não tem nada de bom. Isso reflete a condição espiritual de vocês. Então é uma espécie de alerta divino, que o povo deveria ver e pensar: olha, nós temos uma promessa de estabilidade se nós formos fiéis, mas toda hora nós temos um rei novo, a gente tem que se arrepender e voltar para Deus. O povo faz isso? Não. Eles continuam no seu pecado, na sua idolatria, na sua impiedade, e isso vai explicando porque no final não foi só uma troca de dinastias que Deus usou para disciplinar o povo, foi o cativeiro. A troca de dinastias foram alertas. Essas trocas dos monarcas, dos reis, foram alertas que Deus foi dando, mas o povo não se arrependeu. Até que chegou o momento que Deus trouxe o juízo derradeiro e levou o povo para o cativeiro. Então, quando nós vemos aqui Acasias reinando 2 anos, é pouco. É muito pouco. Outros reis de Israel reinaram até menos. Mas essa instabilidade já é uma amostra do juízo de Deus sobre o povo. O texto continua, versículo 53. Acasias fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Nós vemos aqui que Acasias é comparado com três personagens, 3 pessoas aqui. É dito que ele seguiu a influência de 3 pessoas. Quais são essas 3 pessoas? Primeiramente fala do seu pai. Quem era o pai de Acasias? Acabe. Acabe foi um rei ímpio ou não? Foi. Talvez um dos reis mais ímpios que Israel teve. Mas o texto não fala só de Acabe. Não fala só do pai. O texto coloca uma outra influência maligna sobre Acasias também. Além do pai de Acasias, qual foi a outra influência maligna? A mãe. Quem era a mãe de Acasias mesmo? Jezabel. E nós já estudamos bastante a respeito de Jezabel, essa mulher estrangeira, pagã, que se torna um resumo, a personificação da imoralidade, do paganismo, da impiedade, de tudo aquilo que é mal, de modo que, como nós vimos um tempo atrás, o Novo Testamento, quando fala de alguém pagão e alguém imoral, chama essa pessoa de Jezabel. Compara essa pessoa a Jezabel. Ela se tornou uma marca, a personificação disso. Então Acasias recebeu a influência do pai, da mãe, e aparece um outro nome aí, Jeroboão. Jeroboão, nós não estudamos o reinado de Jeroboão, porque o reinado de Jeroboão acontece muito antes do ministério de Elias, que foi por onde nós começamos o nosso estudo. O Jeroboão foi o primeiro rei do norte. Quando há a divisão dos reinos, reino do sul, reino do norte, Roboão ficou no reino do sul e Jeroboão ficou no reino do norte. Jeroboão era um gerente, uma espécie de comandante ali de Salomão, alguém que gerenciava os trabalhos na época que Salomão era rei. Ele foge em determinado momento para o Egito e quando ele ouve que Roboão divide o reino, ele volta e então ele passa a ser rei do reino do norte. Só que Jeroboão é um exemplo de impiedade que é apresentado ao longo de todo o livro dos reis. Não só porque ele foi o primeiro rei do norte, mas porque ele introduziu em Israel uma prática, introduziu no reino do norte uma prática que vai persistir ao longo de todo o livro dos reis. Para impedir que o povo fosse para o sul adorar no templo, ele colocou altares no reino dele, para que o povo não precisasse ir até o reino inimigo, o reino adversário, o reino do sul. Só que isso não era permitido naquele contexto, porque Deus havia escolhido um único lugar de adoração, que era o templo. Então Jeroboão, ao fazer isso, ele já dita como vai ser os próximos reis. Os próximos reinados serão dirigidos dessa mesma maneira.
por impiedade, desobediência à aliança, rejeição das ordens de Deus e assim por diante. E aqui Acasias é dito que ele segue os caminhos de Jeroboão. Ou seja, ele segue os caminhos de Acabe, o modo de vida de Acabe, ele segue o modo de vida de Jezabel e ele segue o modo de vida de Jeroboão. Tudo que não presta é relacionado aqui a Acasias. Quando a gente fala aqui de a idolatria passar de geração em geração, e nós vemos isso de modo muito claro aqui, nesse resuminho que é apresentado da vida de Acasias, eu queria ler com os irmãos a respeito disso, um texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, que fala a respeito de um modo de vida ímpio também passar de geração em geração. Isso não é algo restrito ao Antigo Testamento. Não é algo restrito a Acabe, Jezabel, Acasias, Jeroboão, Onri, pai de Acabe, não é isso. É uma realidade que todo ser humano experimenta, todos os homens experimentam. Vejam lá 1 Pedro capítulo 1. Olhem aí a partir do versículo 14. Vejam como esse texto traz para nossa realidade esse princípio aqui. A idolatria passa de geração em geração, mas isso não está restrito aos monarcas de Israel. Isso é algo que todos nós experimentamos em algum grau. Pedro ressalta isso aos seus leitores. Olha o que ele diz aqui, 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, ou seja, quando eles eram incrédulos ainda. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Pedro fala aqui que os leitores dele receberam uma herança dos pais deles. Receberam uma herança que é um modo de vida fútil. O texto fala aqui de uma herança que é um procedimento fútil. Fútil procedimento é um modo de vida, é um comportamento vazio, é um modo de vida vazio, é algo sem propósito, é algo ímpio. Eles receberam isso. Antes, quando eles eram incrédulos, estavam entregues às suas paixões, eles não estavam fazendo nada mais do que dar sequência à herança, ao legado que os antepassados deles deixaram. Um legado de impiedade, um legado de incredulidade, um legado de infidelidade. Eles estavam dando sequência a isso. Assim como Onri passou um legado de impiedade para Acabe, Acabe passou um legado de impiedade para Acasias, e todos os reis de Israel seguindo aí nessa esteira. As gerações ímpias que vieram antes dos leitores de Pedro também deixaram uma herança, um legado de impiedade. Também passaram algo de geração em geração. E de fato, talvez muitos irmãos aqui, quando olham para a história para a própria história familiar, para a sua história familiar, talvez os irmãos vejam isso de modo muito vívido. Porque na família, os antepassados, os ancestrais também deixaram um legado de impiedade. É bebida, é mentira, é adultério, é imoralidade, é uma série de coisas que vai passando entre as gerações. Aqui no exemplo dos reis de Israel, de Acasias, nós vemos a idolatria sendo passada de geração a geração. Mas Pedro fala para nós de um fútil procedimento que é um modo de vida, é algo abrangente, é um modo como as pessoas vivem. Isso vai passando de geração em geração. Os pais, os avós, as gerações vão passando isso adiante. Quando eu olho para a minha história familiar, eu vejo isso. Eu vejo a podridão dos meus antepassados, eu vejo como eles foram passando, perpetuando comportamentos iníquos. E isso se torna algo normal para a família, isso se torna algo normal para a história, para os antepassados. A ganância, a bebedice, adultério, mentira, mas Pedro fala que nós fomos resgatados disso.
Nós não desfrutamos mais dessa herança. Essa herança que nos foi passada não está mais em nossas mãos. Foi cortado, houve uma ruptura nisso daí. E os irmãos olhando para a vida de vocês, após a conversão, e olhando para o passado familiar de vocês, talvez vocês vejam isso aqui de modo muito nítido, de modo muito ilustrativo, como isso daqui é verdade. Honre, Acabe, Acasias, tudo vai passando uma herança de impiedade. Agora, Pedro fala aqui de uma herança de impiedade. Existe uma herança de piedade? Existe algo que nós podemos legar às próximas gerações, que é uma herança de piedade, de temor a Deus, de fidelidade a Deus? Existe. Existe uma herança que muitos aqui talvez já desfrutaram, tendo famílias, uma família, pais, avós, que eram crentes, tementes a Deus, e que foram passando isso adiante. Aqui nós estamos vendo que a idolatria passa de geração em geração, e Pedro destaca esse legado, essa herança de impiedade. Mas a pergunta que nós temos que responder é: qual vai ser a herança que nós vamos legar para os nossos filhos? Qual vai ser o legado que nós vamos deixar para a próxima geração? Qual vai ser esse legado? As próximas gerações da igreja, qual vai ser esse legado? O que as próximas gerações vão receber de nós? Uma herança de impiedade, de idolatria, ou uma herança de fidelidade? E quando nós pensamos nesse legado, né, nesse processo histórico aí, olhando ainda para a realidade familiar, olhando para gerações que vieram antes de nós, muitas igrejas neopentecostais falam sobre quebra de maldição, não é? Que se algo não dá errado na sua vida amorosa, se algo dá errado na sua vida amorosa, se algo não dá certo na sua vida financeira, porque lá atrás algum parente recebeu uma maldição e isso foi passando ao longo das gerações, e é por isso que você é pobre hoje, é por isso que você não consegue um emprego novo, é por isso que sua vida amorosa não vai para frente, porque lá atrás algum antepassado seu pegou uma maldição, chutou uma macumba na esquina e aí já era, chutou o frangão com vela lá e aí já lascou tudo que vem adiante. E agora a gente precisa fazer o quê? Quebrar essa maldição. A gente precisa romper isso daí, para que a sua vida destrave, para que a sua vida vá para frente, para que você agora case, tenha filhos, seja rico, próspero e assim por diante. Então você vai, hoje nem tanto, né? Mas alguns anos atrás, toda a igreja neopentecostal que você passava na porta, tinha lá, quarta da quebra de maldição, quinta da quebra de maldição. É muita maldição para quebrar, muito. Até hoje tem essa quebra de maldição, né? Uma grande besteira isso daí. Mas o que a gente vê aqui? Pedro fala, existe algo que precisa ser quebrado. Existe algo que precisa ser quebrado, entre aspas aqui. Mas não é a maldição que seu tataravô adquiriu ao chutar macumba, que outra pessoa jogou sobre ele. Não é isso que precisa ser rompido. Não é isso que precisa ser cortado. Não é isso que precisa ser quebrado. O que precisa ser quebrado é a cadeia de impiedade entre as gerações. Isso precisa ser quebrado. Mas isso não é quebrado por meio de campanhas de oração. Não é quebrado por meio de uma unção mágica que você dá lá e vai até o seu ancestral passado, então rompe aquilo. Não é isso. Como eu posso quebrar essa cadeia de impiedade? O texto fala para nós, Pedro fala para nós. Nós precisamos ser resgatados, comprados pelo sangue de Cristo. Quando eu sou comprado pelo sangue de Cristo, quando eu sou lavado pelo sangue precioso de Cristo, então essa cadeia de impiedade, que nada tem a ver com limitação financeira, nada tem a ver com infelicidade amorosa, nada tem a ver com isso. Quando eu quebro esse legado de impiedade e agora eu vivo uma vida de obediência a Deus, porque eu fui comprado por Jesus, então, agora sim, resgatado disso, eu quebro isso. Agora, eu não tenho mais nada a ver com o que eu recebi de herança. A partir de mim é outra história. Agora eu vou viver uma vida de obediência. Agora eu vou ser santo porque Deus é santo. Eu não vou seguir o caminho que os meus pais seguiram, que os meus avós seguiram, que os meus bisavós seguiram. Eu não vou seguir um caminho de desobediência. Eu não vou seguir um caminho de impiedade, de infidelidade, de idolatria. Eu vou seguir agora um caminho de obediência a Deus, porque eu fui comprado, eu fui resgatado disso. Esse processo, essa cadeia de impiedade parou em mim. Irmãos, é muito nítido ver isso nas histórias familiares. Você vê gerações e gerações marcadas pela mentira, pelo engano, até que uma pessoa se converte verdadeiramente, genuinamente. E ela é uma mudança, ela rompe com tudo que veio antes dela, tudo. A família é estranha.
os parentes, os tios, os avós, falam: o que aconteceu com o Zezinho? O Zezinho não era assim não, ele não fica mais bêbado com a gente, ele é fiel no casamento, domingo ele tem compromisso na igreja. O que aconteceu com ele? Ele não fica mais aqui com a gente, não fica mais falando palavrão com a gente, não fica mais nos nossos programas. O que aconteceu com ele? O que aconteceu é que eu fui resgatado desse modo de vida. Agora eu obedeço a outra pessoa, eu obedeço a outro Senhor agora. Então, quando nós vemos esse resuminho do reinado de Acasias, né, falando ele seguiu os caminhos do pai, da mãe, de Jeroboão, nós aprendemos a idolatria, a impiedade passa de geração em geração. E como nós saímos disso? Por meio do sangue de Jesus. Só Ele pode nos arrancar dessa sequência de impiedade. E a pergunta que todos aqui têm que responder é a seguinte: você já foi resgatado dessa cadeia de impiedade? Você já foi tirado disso? Você já foi resgatado pelo sangue de Jesus? Ou você ainda está seguindo o padrão de vida dos seus antepassados ímpios? Você ainda está seguindo o padrão de vida das gerações ímpias que vieram antes de você? Você está seguindo o caminho de Onre, Acabe, Jezabel, Jeroboão? Ou você agora está obedecendo ao Senhor Jesus? Foi comprado por Ele, Ele é seu Senhor, Ele é seu dono agora. Todos nós temos que responder essa pergunta. Quem aqui já foi resgatado? Levanta a mão. Todos? Legal. Isso que nós precisamos ter certeza, que nós somos resgatados disso. Nós agora não seguimos mais o caminho dos nossos antepassados iníquos, ímpios. Nós agora seguimos em obediência ao nosso Deus. Então a primeira lição curtinha que nós vemos aí é essa: que a idolatria passa de geração em geração. Agora nós vamos para o centro do texto, para o coração do texto. Essa é a parte mais legal. E eu gosto dessa parte porque tem morte, tem fogo caindo do céu, é típico de Elias. Agora Elias volta aqui em cena e volta com força total. Elias no maior estilo de Elias. E nós vemos aqui de novo esse profeta aparecendo e confrontando agora o Acasias, filho de Acabe. Então vejam, Elias confrontou Acabe e agora Elias está lidando com o filho de Acabe, com Acasias. Logo mais, na verdade, nós vamos abandonar Elias. Melhor, Elias vai nos abandonar. Logo mais Elias vai ser arrebatado. Se os irmãos virarem a página aí para o capítulo 2 de 1 Reis, os irmãos verão que Elias já vai ser levado ao céu já. Logo mais nós vamos nos despedir de Elias. E eu vou fazer isso com um certo peso no coração, porque eu gosto muito de Elias. Elias é um cabra macho. Elias é ponta firme, Elias não tem meias palavras, como a gente vai ver aqui. Mas Eliseu também não deixa a desejar, tanto que o ministério deles é quase uma dupla, Elias e Eliseu. Eles são idênticos em seus feitos até. Mas logo mais Elias vai ser arrebatado. Mas por enquanto nós ainda temos aqui um gostinho do ministério dele no seu confronto com Acasias. E agora nós vamos ver o seguinte: a idolatria fracassa em suas pretensões. Acasias acha que ele tem algumas autoridades, algumas prerrogativas. Acasias acha que ele pode fazer algumas coisas, mas ele vai ser frustrado aqui. Os seus planos serão derrubados. Ele vai fracassar em tudo. Acasias é apresentado para nós como um rei fracassado, como um rei fraco, um rei que não consegue fazer nada. Tudo que ele planeja dá errado. A fruto da sua impiedade, claro. Veja lá então o versículo 1, agora já entrando em 2 Reis. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Para os irmãos terem uma ideia, Pedro, põe um mapa, por favor. Isso. Para os irmãos terem uma ideia aí de onde ficava a Moabe e onde está Israel, nós temos aqui, ó. Aqui está Israel, reino do norte, governado por Acasias. Aqui o reino do sul, reino de Judá. E aqui, nesse verdinho, nós temos o reino de Moabe. Está aqui desse lado verdinho. Então é fronteiriço com Israel, faz uma fronteira ali com o reino do norte. Essa revolta de Moabe aqui, que na época estava sob domínio dos israelitas, do reino do norte, essa revolta de Moabe é atestada arqueologicamente. Pedro, coloca a imagem, por favor, da estela de Mesa. Está aí, ó. Essa estela, que é uma pedra gigante que está no Louvre, lá em Paris, essa pedra gigante aí é um registro dessa revolta de Mesa contra Israel.
fala, Mesa, rei de Moabe, ele fala que durante muito tempo os moabitas se sujeitaram a Onri, que era pai de Acabe, se sujeitaram a Onri, mas depois, nos próximos reis, eles então se rebelaram e tomaram de volta as suas terras. E isso é interessante, essa estela é interessante, aqui essa parte mais clara é a parte mais antiga, essa parte preta ela foi reconstituída depois. Mas esse registro aqui, né, essa evidência arqueológica é interessante porque ela confirma o relato bíblico. E isso é importante porque os críticos da fé falam, tudo que a Bíblia fala é mentira, não tem nada a ver com a história. Isso é típico de quem não sabe nada de história, não sabe nada de arqueologia e sabe muito menos de Bíblia. Porque nós vemos um achado arqueológico como esse, confirmando exatamente o que o texto bíblico diz. Falando que realmente chegou o momento em que Moabe se rebelou contra o domínio israelita. E essa estela aí, se os irmãos quiserem, depois os irmãos podem até entrar na internet e tem lá a tradução dessa estela. Os irmãos podem ler lá como esse texto foi traduzido e fala de Onri, fala dos sucessores reais do rei de Israel, do reino de Israel. Então nós temos uma confirmação arqueológica disso. Os críticos da fé acabam se passando por ignorantes, pessoas que não sabem de nada, porque nós temos aqui uma confirmação nítida desse relato aqui. E nós percebemos que esse problema militar aí, político-militar em Moabe, Israel governava, influenciava diretamente a região ali dos moabitas. Essa revolta é uma revolta que a partir de Acasias começa a piorar. Se os irmãos olharem 2 Reis capítulo 3, os irmãos vão ver que no comecinho do reinado de Jorão, que é o irmão de Acasias, que vai vir depois dele, nós temos aqui uma sequência dessa revolta de Moabe. Nós não vamos ler o texto, mas se os irmãos olharem aí o capítulo 3, versículo 4, os irmãos verão: então Mesa, rei dos Moabitas. Nós falamos aqui da estela moabita, estela de Mesa, e aqui nós temos uma menção a esse rei aqui. E ele então comanda aí uma revolta, olha só. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. E então nós vemos aí a sequência desse combate, onde é formada uma coalizão de 3 reis. Nós temos Jorão, Josafá, que Josafá dando mancada de novo, se relacionando aí intimamente com o rei de Israel, Josafá, Jorão e o rei de Edom, que ficava ali abaixo. Esses 3 reis se juntam para tentar impedir essa revolta de Moabe, mas não dá muito certo. Chega uma hora que Moabe realmente consegue se livrar aí da influência direta, do comando direto, do governo direto de Israel. Mas de qualquer modo, nós percebemos aqui nesse primeiro versículo que a fraqueza de Acasias já se mostra no campo político-militar. Aquilo que Acabe conseguiu segurar com braço de ferro, inclusive ele foi um dos reis mais poderosos da região, atestado até mesmo por reis ímpios, reis pagãos, essa mão de ferro que Acabe teve, Acasias não teve. Acasias já começa a dar mostras da sua fraqueza aqui. Acasias já começa a mostrar a sua fraqueza no campo político-militar. E isso, como nós devemos ter em mente, é fruto do pano de fundo deuteronômico do livro de Reis. Se o povo fosse fiel à aliança, como Josafá, por exemplo, foi em grande parte, e foi lembrado por isso, eles teriam conquistas militares, paz político-militar. Agora, se o povo fosse ímpio, infiel, idólatra, eles iam ter guerras, conflitos, instabilidade. E nós vemos isso já no começo do reinado de Acasias. Prova de que ele era realmente um idólatra e já estava recebendo aí uma amostra do juízo de Deus. Versículo 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Isso aqui parece coisa dos 3 patetas, né? O rei cai de cima do quarto, mas como que isso vai acontecer? O texto não nos dá detalhes, o texto só fala que ele caiu pelas grades. Os irmãos devem ter em mente que naquela época as grades não eram de metal, igual a gente tem hoje, não tinha redinha de proteção de nylon, como a gente tem hoje nos apartamentos, não era isso. O que é essa grade aqui? Possivelmente essa grade era uma treliça de madeira frágil, que tinha o objetivo de dar privacidade só.
de alguma maneira que nós não sabemos como, Acasias caiu por meio dessa treliça. E sendo um lugar alto, ele deve ter se arrebentado ali no chão e de algum modo isso prejudicou a sua saúde. Nós não sabemos o que foi essa doença, essa enfermidade que ele teve em decorrência da queda, mas foi uma coisa séria. O que já mostra aqui, mais uma vez, que esse ferimento mostra para nós que ele era um rei fraco, agora fisicamente doente. Ou seja, Acasias começou com o pé esquerdo o seu reinado. O cara já perde o domínio de Moabe. Agora o cara, ao estilo Três Patetas, cai pela treliça do quarto. Acasias é um rei fracassado. Acasias é um rei que não tem nada de grandioso, realmente. Ele agora é limitado no seu reinado. Ele vai ser limitado agora por conta dessa doença aí. E o que acontece na sequência? Depois que ele caiu pela treliça e adoeceu, enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Pedro, coloca o outro mapa aí, por favor, para os irmãos verem onde está Ecrom. Os irmãos veem aqui Samaria, a capital de Israel, e aqui embaixo Jerusalém, a capital de Judá, certo? Então tem aqui Samaria e Jerusalém. Ecrom era uma das 5 cidades principais da Filístia, a terra dos filisteus. Haviam 5 cidades principais, Ecrom era uma delas. Havia um grande centro pagão em Ecrom, um grande centro de idolatria em Ecrom. E Ecrom era, dessas 5 cidades, a cidade que ficava mais próxima de Samaria. É uma distância de aproximadamente 100 quilômetros. É um percurso considerável, especialmente levando em conta que naquela época não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha carro. Então era uma distância considerável, mas era o polo idólatra estrangeiro mais próximo de Samaria, um dos polos mais próximos de Samaria, e era uma cidade grande, era uma das principais cidades da Filístia. Os irmãos devem se lembrar de Ecrom de outro episódio que acontece no livro de Samuel. Quando os filisteus tomam a Arca da Aliança, a Arca da Aliança fica passando por algumas cidades da Filístia. E a última cidade que a Arca da Aliança para antes de voltar para Israel é a cidade de Ecrom. Os irmãos devem se lembrar desse episódio, que a arca fica passando por várias cidades, até que chega no templo de Dagon, e aí o Dagon cai, o pessoal fica, está acontecendo alguma coisa estranha aqui, o pessoal começa a ficar doente, fala, não, manda essa arca para lá, isso aqui não pode ficar aqui não, e os filisteus vão jogando a arca, batata quente, vão jogando a arca um para o outro ali, até que chega em Ecrom, e de Ecrom o povo fala, não, manda isso para Israel de volta, porque não tem condição disso aqui ficar aqui, senão a gente vai morrer. E aí de Ecrom a arca então volta para os israelitas. Então, Acasias manda mensageiros de Samaria até Ecrom. E ele pede que os mensageiros dele consultem a Baal-Zebub. Baal-Zebub é uma divindade específica daquela cidade. As cidades tinham divindades específicas, variações específicas de Baal, né? E isso talvez a gente cause um pouco de estranhamento em nós, porque a gente fala, nossa, mas cada cidade tinha um Baal, Baal-Zebub, Baal tal coisa, Baal tal coisa. Era assim que funcionava, você tinha expressões particulares de divindade em cada região. Isso, a gente tem um correspondente, não é um correspondente direto, mas é uma ilustração para os irmãos entenderem. Os irmãos sabem que na teologia católica existem as aparições marianas, acho que se fala assim, as aparições marianas. Aqui são as aparições de Maria ao longo da história. Então, por exemplo, você vai numa igreja católica, do nada você vê uma Maria negra. Você fala, ué, Maria negra? Pele escura? Por quê? Porque é a Nossa Senhora Aparecida. Aí você fala, mas ela é Maria? É Maria. É uma aparição de Maria que apareceu, aparição de Maria, Maria Aparecida, né? Que apareceu em determinado momento da história, segundo a teologia católica diz, né? Aí, numa cidade específica. Mas você tem várias Marias, várias Nossas Senhoras. Cada lugar tem uma Nossa Senhora. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Mas existem outras Nossas Senhoras. Existe a Nossa Senhora de Fátima,
Existem várias. Tem a Nossa Senhora, a de Fátima, Aparecida, do Rosário, acho que é do Rosário e a de Fátima, misturaram, fizeram uma fusão aí, ficou Nossa Senhora do Rosário de Fátima, um negócio assim. Tem várias. Da Conceição também, várias. Aí você vai ver essas divindades, essas aparições marianas, são características de cada cidade. Nessa cidade, Maria se apresentou desse modo aqui. Então tem lá uma estatuazinha e fala Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora da Conceição. Então cada lugar tem uma Maria. Então substitua Baal por Maria, e você vai entender um pouquinho essa dinâmica. Esse aqui é o Baal Zebub, esse aqui é o Baal de Aparecida, esse aqui é o Baal da Conceição. Cada cidade tinha lá o seu Baal, cada cidade tinha lá a sua divindade própria. E essas divindades, é claro, cada uma tinha sua particularidade, tinha seu poder, seu lugar no panteão cananeu e assim por diante. Agora olha só, esse nome Baal Zebub não nos é estranho. Talvez alguns irmãos já lembraram de alguma coisa aí. Baal Zebub, Baal Zebu, Beuzebu. Onde a gente lê sobre Beuzebu? No Novo Testamento. Os irmãos devem se lembrar que lá em Mateus 12, Jesus foi acusado de expulsar demônios pelo poder de Beuzebu. Possivelmente é a mesma divindade. Beuzebu, atribuído à ação de Jesus no Novo Testamento, é uma expressão aqui desse Baal Zebub. Só que ao longo do tempo esse nome foi sendo modificado e se tornou Beuzebu. De Baal Zebub foi para Beuzebu. E os judeus ao longo da história possivelmente atribuíram esse nome, o nome dessa divindade, ao próprio Satanás. Tanto que o texto dos evangelhos fala, ele não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beuzebu, o maioral, o chefe dos demônios. Então, na cabeça dos judeus, essa divindade, Baal Zebub, na cabeça deles era o próprio Satanás. Foi atribuído ao próprio Satanás. Quando você queria falar do diabo, sem falar o nome diabo ou Satanás, você falava Beuzebu. Agora, o significado desse nome aqui, Baal Zebub, e as atribuições desse Deus aqui, por que Acasias mandou ir até Baal Zebub? O que isso significa? Por que ele teve essa ideia? Nós não conseguimos bater o martelo quanto a isso. Existem aqui duas opções que eu trouxe, que são duas opções viáveis. E aí nós podemos entender um pouquinho mais do contexto da história bíblica também. Bom, pode ser que ao invés de Baal Zebub, prestem atenção nisso, pode ser que ao invés de Baal Zebub, essa divindade se chamasse Baal Zebu, certo? Baal Zebub era uma distorção de Baal Zebu. Aqui no nosso texto está Baal Zebub. Por que aqui está Baal Zebub, se o nome da divindade era Baal Zebu? Por quê? Bom, Baal Zebu significa Senhor do lugar alto, Senhor exaltado. Baal, o príncipe, se refere a uma autoridade no panteão ali dos deuses cananeus. Baal era o príncipe ali disso. Então ele era uma divindade de grande importância ali. Isso estava refletido no seu nome, Senhor exaltado, Baal, o príncipe. Só que a pronúncia de Baal Zebub e Baal Zebu é muito parecida. Então, talvez por descuido ao longo da história, o povo judeu, ao ouvir um outro povo falando Baal Zebub, eles começaram a repetir algo que era mais próximo da língua deles, dos judeus. Então, eles começaram a falar Baal Zebub. Então, originalmente era Baal Zebu e agora falava-se Baal Zebub. Só que existe uma outra opção dentro dessa distorção de pronúncia que também é interessante. Pode ser que os judeus não tenham alterado essa pronúncia por descuido. Pode ser que eles tenham feito isso intencionalmente. Por quê? Eles não iam se referir ao Deus pagão como príncipe, como o Deus supremo, como o Deus exaltado. Eles não iam fazer isso. Então, para não se referir a essa divindade desse jeito, eles então pegaram a pronúncia parecida e falaram, não, nós vamos se referir a ele como Baal Zebub, que significa Senhor das moscas. E talvez houvesse aí uma certa ironia, um certo sarcasmo. Falando, lá eles chamam de Baal Zebu, que é o Senhor exaltado. Mas na verdade, nem te conto, ele é o Senhor das moscas. Ele é Baal Zebub, ele não é Baal Zebu, ele é Baal Zebub. E aí os judeus disseminaram isso daí entre eles como uma expressão de rejeição. Olha, nós não queremos
dar qualquer tipo de aprovação, nós não queremos compactuar com esse título aí, então nós distorcemos isso intencionalmente aqui, mostrando sua reprovação e até um certo escárnio a isso. Isso acontece, essa distorção intencional, acontece até mesmo no nosso contexto em situações informais. Quando eu era pequeno, eu lembro que era muito ofensivo para um menino você falar que ele não era macho. Se você chegasse para o menino e falasse, não, você não é macho, o menino ficava bravo. Aí o que acontecia às vezes? O menino falava assim, eu sou macho! E aí o outro menino, para fazer uma grande ofensa, fazer uma grande piada, ele fazia um trocadilho. Ele falava, não, você não é macho, você é machucado. A criança queria morrer. Nossa, eu sou machucado, eu não sou macho e tal. Esse trocadilho de pronúncia, de palavra, talvez fosse algo mais ou menos o que tem acontecido aqui. É claro, esse é um exemplo infantil, mas ilustra essa distorção proposital. Você não é macho. Você é machucado, você não é um homem de verdade, um machão. Baal-zebu não é o Deus exaltado, o Senhor exaltado, o príncipe. Ele é Baal-zebub, ele é o Senhor das moscas. E os leitores originais aqui sabiam disso e perceberam essa ironia, esse tom sarcástico, o que combina com a pegada de Elias. Elias é um profeta sarcástico, irônico, que faz piada com a divindade pagã, então isso combinaria com o perfil dele, e era assim que os judeus se referiam a essa divindade. Essa é uma opção. A outra opção é mais simples. A outra opção é entender que Baal-zebub, esse era o nome da divindade mesmo, Baal-zebub, e Baal-zebub significa Senhor das moscas. Por quê? Porque essa divindade, de alguma maneira, controlava as moscas. E a gente pensa em mosca hoje, a gente pensa em pernilongo, raquete de matar pernilongo, SBP. SBP era um exterminador de divindade, porque mataria o Baal-zebub se ele fosse o Senhor das moscas. Talvez esse Baal-zebub fosse até mesmo um deus em forma de mosca, ou que lembrasse mosca. E por quê? Por que tem uma divindade a ver com mosca? Porque as moscas naqueles dias, especialmente naquele contexto desértico e tudo mais, as moscas eram tidas como pragas e transmissoras de doença. Até hoje a gente vê mosca como transmissora de doença, de sujeira. Então quando fala aqui do Senhor das moscas, talvez essa realmente fosse a divindade, e ela era responsável por enviar ou afastar as moscas. E portanto tinha alguma coisa a ver com as doenças. Talvez a doença de Acasias tivesse algo a ver com isso. Talvez ele tenha mandado mensageiros até Baal-zebub, porque ele queria que a doença dele fosse afastada. Talvez uma ferida que juntasse moscas, alguma coisa assim. Nós não sabemos, essas duas opções são válidas. Ou o nome era Baal-zebub mesmo, Senhor das moscas, ou o nome era Baal-zebu e os judeus alteraram aí em tom de escárnio para Baal-zebub. Nós não sabemos, as duas opções são boas. E depois, com o passar do tempo, isso foi alterado aí para Beuzebu. Ao longo da história isso foi alterado aí. De qualquer modo, essas duas opções realçam que o Acasias não estava interessado em saber o que Deus queria falar, mas ele queria saber o que a divindade pagã queria falar. Ele queria consultar outra divindade, um idólatra. E o texto continua. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita, dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então, ao contrário do que alguns pensam, esse anjo do Senhor aqui, possivelmente não é uma aparição de Cristo. Toda vez que aparece a expressão anjo do Senhor, o pessoal pensa, aqui é uma cristofania, é uma aparição do Cristo pré-encarnado, antes de Jesus ter corpo, antes de Jesus nascer. Quando fala anjo do Senhor no Antigo Testamento, é Jesus. Nem sempre. Nesse caso aqui, realmente não parece uma cristofania. Por quê? Porque nós já vimos na história de Elias que um outro anjo do Senhor apareceu quando ele estava indo para o Monte Sinai. Elias estava cansado já da sua jornada, depois de ter batido nos profetas de Baal no Monte Carmelo, ter fugido de Jezabel. Elias estava cansado e ele, em determinado momento, apaga no caminho e um anjo do Senhor vem e dá comida para ele. Um mensageiro divino, um anjo vem e alimenta Elias para que ele possa seguir adiante na sua jornada. Então aqui possivelmente é um mensageiro divino também, não é uma aparição de Jesus ou coisa do tipo. É um anjo que o Senhor envia para falar algo a Elias, algo que Elias deveria reproduzir aos mensageiros de Acasias. Então aqui nós temos dois grupos de mensageiros. Por um lado nós temos o anjo do Senhor, que é o mensageiro divino, e o próprio Elias.
Eles têm uma mensagem para Acasias. E nós temos os mensageiros de Acasias, que são os mensageiros que tentam ir até Ecrom, e depois os capitães que vão aparecer aqui na história. Então são dois grupos de mensageiros. Qual deles vai ter sucesso? O de Elias, os mensageiros divinos. O texto continua: por isso, assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem faltas morrerás. Então Elias partiu. Ele foi dar a mensagem que ele tinha que dar para os mensageiros. A promessa de morte aqui era uma consequência inevitável da idolatria de Acasias. Êxodo 22:20 fala que o idólatra morreria, que o idólatra deveria ser morto. Aí Acasias era um idólatra, e por isso então a não recuperação dele era um juízo de Deus, pela idolatria dele. Versículo 5: e os mensageiros voltaram para o rei, e este lhe perguntou: que há? Por que voltastes? E eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhes: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. É interessante notar o seguinte: os mensageiros aqui foram atrás de um oráculo de Baal-zebub, mas eles voltaram com uma profecia de Deus. Eles foram até lá, queriam ir até Ecrom para saber o que ia acontecer com Acasias. Eles conseguiram descobrir o que ia acontecer com Acasias? Sim, só que não com Baal-zebub, com o próprio Deus. Então nós já vemos a mensagem de Deus sendo bem sucedida logo de cara, e o Baal-zebub falhando já, os mensageiros de Acasias falhando na sua empreitada. Versículo 7: ele lhes perguntou: qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Pam, pam, pam. Elias volta agora, e Acasias pega: não é possível. Esse homem atormentou o reinado do meu pai, não deixava o homem em paz, e agora esse homem vai atormentar o meu reinado também. E é interessante que essa descrição que aparece aqui fala da aparência, né, de Elias, aqui, vestido de pelos, lombos de cinto de couro. Essa descrição foi suficiente para que Acasias reconhecesse que era Elias. Talvez porque o próprio Acasias tivesse visto Elias várias vezes confrontando Acabe e se lembrava de como era esse homem. Agora, quando fala aqui no nosso texto que Elias era vestido de pelos, existem duas opções aqui. Pode ser que Elias fosse um homem peludo, vestido de pelos, possuidor de pelos. Pode ser que Elias fosse um homem peludo. Essa é uma opção, mas eu não acho que é a melhor opção. Ela falou: olha, o Elias era... Como que era esse homem? Olha, ele tinha muito pelo. Fazia até uma camada de pelo, assim, de tanto pelo que ele tinha. É uma opção, mas parece que na verdade aqui, como as nossas traduções trouxeram, a ideia de uma roupa de pelos. Uma roupa de pelos. E esse estilo de vestuário que aparece aqui, essa moda que aparece aqui, essa tendência que aparece aqui, é uma moda, para usar um termo que está em voga aí hoje em dia, uma moda profética, que os profetas depois de Elias vão usar também. Se os irmãos olharem para Mateus capítulo 3, os irmãos verão que tem um outro homem que é descrito com uma roupa semelhante a essa também. E Mateus quer fazer essa relação. Olha lá, Mateus 3,4. É João Batista, olha só. Mateus 3,4. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, igualzinho Elias. Agora, por que Mateus quer fazer seus leitores lembrarem da vestimenta de Elias e associarem com João Batista? Porque porque João Batista é o arauto do Messias, e havia uma série de profecias, uma série de promessas de que o arauto do Messias viria no poder, no espírito de Elias. Seria um Elias 2.0, seria um novo Elias ali. E João Batista é associado a isso, falando: olha, ele é esse Elias.
Ele está cumprindo o papel que foi dito a respeito dele lá no passado. Ele está vindo agora como Elias, como um arauto, como mensageiro, anunciando a chegada do Messias. Então, quando o povo viu a descrição de João Batista, lembrou da descrição de Elias e casou com as profecias sobre esse mensageiro que anunciaria o Messias, que viria no poder de Elias, eles falaram: pronto, João Batista é esse mensageiro, o Messias chegou. Agora, é interessante nós observarmos também que essa moda, esse estilo de Elias lançou uma tendência de moda, né? Essa moda de Elias, ela não aparece só nesse texto. Ela aparece também em Zacarias 13, e nós vamos terminar nesse texto. Abra lá, por favor, Zacarias 13, porque nós temos uma lição, um detalhe, uma lição a partir de um detalhe que é muito interessante. Olha só, Zacarias, capítulo 13. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Vai para o Novo, volta 2 livros, você está em Zacarias ali. Zacarias 13. Olha só o que vai acontecer quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino em Jerusalém. Olha o que vai acontecer. Isso aqui está falando do futuro. Zacarias está falando do futuro. Olha o que vai acontecer no futuro. Veja só. Zacarias 13, 2. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Isso aqui é um cumprimento da ordem mosaica. O falso profeta tem que morrer. E os próprios pais vão levar isso a cabo. Mas olha o versículo 4. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Opa, peraí. Elias lançou uma moda, a moda lá dos profetas. Os profetas usavam alguma roupa, uma capa talvez, de pelos. Beleza. Isso se tornou uma marca, uma identidade dos profetas. Tanto que João Batista é apontado para isso. A roupa de João Batista nos conecta com isso. Mas no futuro, fala aqui que as pessoas, alguns falsos profetas, usariam essa mesma identidade, esse mesmo estilo de roupa para profetizar falsamente. Por que uma pessoa usaria uma roupa do estilo profético para profetizar? Por quê? O texto fala, para enganar. Mas por quê? Como que isso engana? É simples. Os profetas se vestem desse jeito. Ele está vestido desse jeito. Logo, ele é um profeta. Se você vai num consultório e você vê uma pessoa vestida com um jaleco branco, você pensa que ela é o quê? Um médico. E ela chega para você e te dá uma receita. Você tende a confiar nela porque ela tem uma identidade visual nela ali. Tem uma aparência. Você fala, é um médico confiável. Eu vou confiar no que ele está me prescrevendo. Mas e se for o charlatão? Vê lá, tem que ver lá direitinho o negócio. Você não confia só na roupa. Isso acontece na publicidade. Eu me formei em publicidade e eu sei que isso é verdade. Toda propaganda, por exemplo, de pasta de dente, tem lá Sensodyne. 9 entre 10 dentistas recomendam Sensodyne. Como que aparecem os dentistas? Eles aparecem no churrasquinho lá, com roupa informal, bermuda? Não. Eles aparecem vestindo o quê? Um jaleco. Por quê? Autoridade. Olha, ele está vestido com um jaleco branco. Se o cara do jaleco branco falou que Sensodyne é bom, eu vou comprar. Melhor, 9 caras de jaleco branco falaram isso. Então eu vou comprar essa Sensodyne porque é boa. O profeta aqui é a mesma coisa. Se veste como profeta para enganar. E é curioso observar que, na verdade, essa ideia do vestuário como mecanismo de enganação não é algo só do futuro, não é algo exclusivo aqui quando Jesus voltar e estabelecer seu reino. Pedro, coloca por favor as próximas imagens aí, olha só. Quem que é esse camarada aí? Agenor Duque. Ele está aí com uma roupa de pano de saco. Como se a roupa de pano de saco fosse parecida com isso aí. Inclusive você pode comprar essa roupa, tá à venda. R$ 99,00 na lojinha dele. Você pode ir lá comprar. Roupa feia, negócio horrível. Mas ele usa essa roupa aí por quê? Porque ele quer mostrar humildade.
Ele fala roupa de pano de saco. Aí as pessoas olham para ele e falam o quê? Olha como ele é humilde, ele veste pano de saco. Então ele é uma autoridade. Mas a gente pode ir além. Coloca a próxima imagem, por favor. Olha só. Quem que é esse daí? Edir Macedo, né? Por que o Edir Macedo está usando isso daí? Parece um vilão, né? Ele está com pose de vilão isso daí. Né? Por que ele usa essa roupinha aí? Essa roupinha aí é uma roupinha de rabino. Né? Por que ele usa isso daí dentro do templo de Salomão? Por que ele faz isso? Por quê? O que ele quer causar nas pessoas? Autoridade. Olha, eu tenho uma barba branca, eu tenho um chapéuzinho, eu tenho um mantinho aqui, vocês têm que me respeitar, porque eu tenho autoridade. Então é muito comum a gente ver a perpetuação desse estilo, não apenas aos profetas verdadeiros, mas os profetas falsos usando isso para enganar. Inclusive nas roupas. Isso daqui é muito caricato. E Zacarias fala, quando o Messias voltar, quando estabelecer o seu reino em Jerusalém, os falsos profetas vão deixar de lado o que eles usavam para enganar, a roupa que eles usavam para enganar, porque agora eles vão morrer se eles fizerem isso. Mas eles usavam então uma roupinha para enganar os outros. E isso acontece hoje do mesmo jeito. As pessoas se vestem de determinada maneira como um argumento de autoridade. Agora, só uma distinção aqui que eu achei importante fazer. Nós, pastores, os irmãos sabem que nós pregamos aqui geralmente de terno, gravata, nós nos preocupamos com isso. Não porque nós estejamos fazendo uma releitura século XXI do manto de Elias. Não é isso, a Bíblia não fala da roupa que os pastores têm que usar, o Novo Testamento não especifica isso. Então nós não usamos o terno e a gravata como uma carteirada vestuária. Os irmãos, se o homem do terno e gravata subir é porque o bicho está pegando, aí vocês têm que ouvir, não é isso. Nós sabemos que a nossa roupa, ela não tem poder nenhum, não é uma estola sacerdotal. Tem igrejas que veem o terno e gravata como uma releitura, uma atualização da roupa do sacerdote. Isso não é verdade. Nós usamos terno e gravata aqui, primeiro porque é bonito, né? É um estilo legal, é um estilo bom, é um estilo que passa seriedade, é um estilo que transmite uma mensagem. E nós entendemos que o nosso ofício é um ofício muito sério, é um ofício santo, que tem que ser levado a sério. Então nós subimos aqui de terno e gravata, uma roupa social, porque nós entendemos que isso também transmite uma mensagem aos nossos ouvintes. Olha, nós não estamos tratando isso aqui com descaso. Nós não subimos aqui de bermuda, de chinelo, não. Nós subimos com uma roupa que transmite seriedade. Uma roupa que tem essa característica de transmitir seriedade. É isso. Então não tem nada a ver com usar uma roupa ungida, coisa do tipo. Mas os falsos mestres fazem isso. E eles usam roupas aí nesse sentido. E os crentes, na verdade, não possuem nenhum vestuário identitário. Tem seitas que têm umas roupinhas próprias, não é? Você olha assim, você vê, esse cara aí é de tal grupo. Você vê, por exemplo, alguns grupos de monges, alguns grupos católicos assim, que eles andam lá com uns negócios lá, uns capuzes, umas coisas meio estranhas lá no meio da rua. Você fala, nossa, isso daí é... Né? Você sabe que é daquele grupo. Quem anda com a plaquinha... Mormon, né? São os Mormons, né? Que anda com a plaquinha, camisa social, você bate o olho e fala, eles são os Mormons ali, né? Inclusive, tem até uma roupa específica que eles têm que usar, acho que por baixo, se não me engano, tem regras de vestuário para eles, né? De identidade. Nós não temos isso. Os crentes não têm isso. Os irmãos podem usar calça, podem usar shorts, bermuda, pode usar camisa, camiseta. Nós não temos um estilo de vestuário. Agora, assim como as pessoas olhavam para Elias, para os profetas, e identificavam eles por meio da roupa, e nós não temos um estilo desse, nós temos um estilo de roupa normal, como que as pessoas olham para nós e identificam que nós somos crentes? Se nós não temos uma roupa de pele de camelo, nós não temos um vestuário específico. O que Jesus falou? As pessoas vão olhar para vocês e vão saber se vocês são crentes se o quê? O que Jesus falou? Qual é a marca distintiva do crente? Não é a sua roupa. Claro, o crente usa uma roupa decente, sempre. Mas qual é a marca distintiva do crente? Não é a roupa. Qual é a marca distintiva do crente? Não, o testemunho está ligado a isso, mas não é o testemunho. É um versículo muito característico, que os irmãos têm que saber. É a identidade de todo mundo. As pessoas têm que olhar e saber. Ele é crente por causa disso. Qual que é a marca, qual que é a identidade do cristão nas palavras de Jesus? Os outros vão olhar para você e vão saber se vocês são crentes, se vocês
Se o quê? Se sal? Não. Abram lá em João 13. Irmãos, isso aqui tem que estar na ponta da língua. Isso daqui é um texto que tem que estar na ponta da língua. A gente não pode bobear. Jesus disse, o mundo vai olhar para vocês e vai ver. Essa é a marca do cristão. Vocês são meus discípulos. Se vocês não sabem qual é a marca de vocês, aí a gente tem um problema sério. Olha o que Jesus fala em João 13:34. Olha só. Nós não temos roupa como identidade. Olha só, João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor. Qual que é a marca, a identidade do cristão? É o amor. Então as pessoas têm que olhar para o nosso convívio e eles têm que ver amor. Por que esses crentes gostam de ficar junto? Por que esses crentes estão todo domingo junto? Por que essa pessoa não revida mal com mal? Por que essa pessoa faz aquilo que é bom? Por que essa pessoa, ela é, no seu trato, ela é amável, ela é dócil, ela não é respondona, ela não é briguenta, ela não é ranzinza? Por quê? Por que ela não responde os outros no mesmo nível? Por quê? Porque a marca de grife do crente é o amor. Nós não temos uma roupa, uma identidade que nos marca. Nós não temos isso. A igreja, o pessoal fala aí, a identidade do crente é a mulher usar saia, é o homem usar terno. Não tem nada disso. Nós não temos uma vestimenta que nos caracteriza. Nós temos o amor. E é assim que o mundo tem que nos conhecer. E nós vamos parar por aqui, porque o nosso tempo já terminou aí. Na semana que vem, nós vemos aí então, a partir do versículo 9, quando vem o fogo do céu. Aí é a parte legal. Até agora é só o preparo. Quando chega do 9, a gente vê agora o fogo vindo do céu.